E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre as reações de neutralização. Um tipo de reação que acontece entre um ácido e uma base, formando sal e água. Vamos ver quais são os tipos de reação. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos aprender o que é a reação de neutralização, ou conhecido também como reação de salificação. Vamos ver aqui que a reação de neutralização ela vai acontecer de que forma? Um ácido ele vai reagir com uma base, formando sal e água. Um exemplo bem fácil disso aqui é quando você pega o ácido clorídrico, que é o HCl, reage com NaOH, que é a soda cáustica, formando cloreto de sódio, que é um sal, e água. Observe que o ácido ele tem um H+. A base ela tem a hidroxila. Quando você reage o hidrogênio com a hidroxila, ele vai produzir água. Então é por isso que nós chamamos de neutralização. O H+ ele é corrosivo, a hidroxila também ela é corrosiva. Mas quando você junta o H+ com a hidroxila, ele produz uma substância que é neutra, que é a água. Nós vamos ver os tipos de reação de neutralização, que ela pode ser do tipo total ou parcial. Quando ela é total, o número de hidrogênios vai ser igual ao número de hidroxilas. Quando ela é parcial, o número de hidrogênios ele é diferente do número de hidroxilas. Vamos começar aqui vendo a reação de neutralização total. Observe que na neutralização total, o número de hidrogênios tem que ser igual ao número de hidroxila. Quando eu pego o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele tem 2 hidrogênios, ele é um diácido. Quando eu pego o hidróxido de cálcio, observe que ela é uma dibase. A reação desse diácido com essa dibase vai produzir 2 moléculas da água. Observe que eu tenho 2 hidrogênios, vou reagir com 2 hidroxilas, e ele vai produzir 2 moléculas de água. Como o hidrogênio reagiu e a hidroxila também reagiu, sobrou o Ca e o SO4. Esse Ca ele é o cátion, ele vem na frente da fórmula do sal. E o SO4, por ele ser o ânion, ele vem depois. Vamos para a próxima reação, que nós temos aqui o ácido sulfúrico, ele reagindo com hidróxido de alumínio. Observe que eu tenho um triácido reagindo com a tribase. São 3 hidrogênios reagindo com 3 hidroxilas. Vai formar 3 moléculas da água. Sobrou o Al e o PO4. O Al, como ele é cátion, ele vem na frente. O PO4, como ele vem depois, ele é ânion. Então, ele vai vir depois na fórmula do sal. Vamos agora entender como é uma reação de neutralização parcial. Nesse caso, o hidrogênio, o número de hidrogênio, ele vai ser diferente do número de hidroxilas. Preste bem atenção para esse caso aqui. Nós temos aqui o quê? O ácido fosfórico, que ele é um triácido, e aqui eu tenho o hidróxido de cálcio, que ele é uma dibase. Como aqui tem 3 e aqui só tem 2, quando você reage na quantidade que nós encontramos aqui, você vai ter o quê? 2 hidrogênios vai reagir com 2 hidroxilas. Vai sobrar um hidrogênio. Quando sobra, ele aparece bem no meio da fórmula do sal. Eu vou ter o CaHPO4, observe que tem um hidrogênio bem no meio, mais 2 da água. São 2 hidrogênios reagindo com 2 hidroxilas. Esse sal formado, observe que ele tem um hidrogênio bem no meio da molécula. Nesse caso, nós chamamos esse sal de sal ácido, ou conhecido como hidrogenossal. Preste bem atenção a esse caso aqui embaixo. Eu tenho um ácido clorídrico com hidróxido de alumínio. O ácido clorídrico ele é um monoácido, ele só tem apenas um hidrogênio. Já o hidróxido de alumínio ele é uma tribase, ela tem 3. Um hidrogênio reage com a hidroxila, sobrando aqui 2 hidroxilas. Então, na sua fórmula, eu vou ter o Al, as 2 hidroxilas que sobrou vão aparecer bem aqui no meio, e aí, no final eu tenho um Cl. E ele só forma apenas uma molécula de água. Nesse caso aqui desse sal, observe que ele tem a hidroxila bem no meio da molécula. Nesse caso, nós chamamos de um sal básico ou hidroxissal. Vamos ver aqui agora como transformar
uma reação parcial em total. Lembrando que a parcial, o número de hidrogênio é diferente da hidroxila, a total ele tem que ser igual. O que nós temos aqui? Preste bem atenção. Eu tenho um monoácido reagindo com a dibase. Nós temos aqui um hidrogênio e duas hidroxilas. Para poder igualar, o que eu devo fazer? Aqui no ácido, como está em menor quantidade, eu vou colocar aqui 2. Colocando aqui 2, eu vou agora conseguir igualar. Igualei o número de hidrogênio com o número de hidroxila, formando agora duas moléculas de água. A forma do sal eu botei o Ca. Agora, cuidado que o cloro nós temos 2. Então, vai ficar CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Preste bem atenção que agora ele formou um sal que nós chamamos de um sal normal. Vamos ver agora o outro caso, que eu tenho 3 hidrogênios, que é um triácido, reagindo com a dibase. Nesse caso, você vai ter o quê? Que igualar as quantidades. Aí você troca. Observe que é uma dibase, esse 2 vai aparecer aqui no ácido, como aqui é um triácido, esse 3 vai aparecer aqui na base. Por que isso? Porque eu vou ter 2 vezes 3 vai dar 6 hidrogênios, eu vou ter 3 vezes 2 também vai dar 6 hidroxilas. Como eu tenho 6 hidrogênios reagindo com 6 hidroxilas, eu vou formar 6 moléculas da água. Esse sal aqui formado ele vai ter o cálcio, tem 3, Ca3. Observe que o PO4, nós temos aqui ele na frente, O2. PO4, 2. Então, ele vai ter o PO4, fica entre parênteses, e aqui eu vou ter 2. Nesse caso, nós chamamos esse sal de um sal também normal. Para transformar parcial em total, lembramos que temos que igualar o número de hidrogênio com o número de hidroxilas. No experimento de hoje, iremos ver o que acontece quando ácidos e bases interagem. O que determina se uma substância é ácida ou básica é a sua capacidade de aumentar ou diminuir o pH de uma solução. Quando o pH é menor que 7, a solução é ácida. Quando o pH é maior que 7, a solução é básica. E quando o pH é igual a 7, a solução é neutra. O hidróxido de sódio é uma base forte, e quando entra em contato com a água, se dissocia em sódio iônico e hidroxila. A hidroxila, que é liberada pela reação, aumenta o valor do pH na solução, como podemos observar se colocarmos o hidróxido de sódio em água contendo fenolftaleína, que fica rosa em soluções básicas. O ácido clorídrico, o ácido forte, é uma substância que em água se dissocia em cloreto e hidrogênio, sendo este último o responsável por diminuir o pH na solução, deixando a mesma mais ácida. Quando um ácido e uma base reagem, o íon hidrogênio e o íon hidroxila se unem, formando água, neutralizando o efeito dos dois íons. Podemos observar esse processo colocando ácido clorídrico na solução contendo hidróxido de sódio e fenolftaleína. Se a solução ficar incolor, significa que o íon hidroxila foi neutralizado pelo íon hidrogênio. Por hoje é só, pessoal.